em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Vem aqui, pastora, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, domingo, tá bom? Domingo, pastor, nós damos mais detalhes, amém, da programação deste mês aqui na comunidade da família, aqui na igreja, porque tem sábado profético, tá bom? Tem culto de ações e graças, amém? Muitos testemunhos, muitas bênçãos, muito do cuidado de Deus, nosso culto de ações e graças. E olha, o mês de junho, irmãos, como foi o mês de maio? O mês das bênçãos e de vitórias para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Seu coração é terra boa para a palavra de Deus? Amém? Vamos receber nesta noite a pastora, em nome do Senhor Jesus. A paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2, e eu quero ler apenas o versículo 13. Então, é a 6ª ministração neste seminário A Unção da Igreja, e hoje o tema é maturidade para discernir as realidades espirituais e as realidades naturais, amém? 1 Coríntios 2, versículo 13, diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Irmãos, Paulo está dizendo neste texto que nós precisamos andar, pensar, falar, tomar decisões, não como uma pessoa do mundo, não é? Como uma pessoa humana qualquer, que podem ser boas pessoas, mas andam por aí, trabalham, tomam decisões apenas pela visão natural, pelo entendimento natural. Mas ele está dizendo que nós precisamos andar com discernimento, com uma sabedoria dada pelo Espírito, para que nós possamos ter um nível de maturidade espiritual para discernirmos entre coisas espirituais e coisas naturais. Se nós continuarmos não levando a sério a importância de crescermos espiritualmente e de termos discernimento entre aquilo que estamos vendo, tudo na nossa vida será prejudicado. Tudo na nossa vida será mais difícil. Então, irmãos, para que seja possível nós andando nesse mundo, porque não somos desse mundo, mas estamos nele, para que nós possamos discernir as coisas, sejam elas naturais ou espirituais com espirituais, porque é uma linha muito fina, não é? Somente com o discernimento do Espírito, que é uma capacitação do Espírito, que é derramada sobre os crentes com a unção. Nós precisamos entender que não podemos ter um entendimento sobre uma decisão que será tomada, um caminho que será tomado, sobre um relacionamento, sobre uma escolha, apenas pela aparência que nós estamos vendo. Porque existem coisas por trás de uma aparência que a mente natural, o nosso ser natural não pode ver.
nós precisamos de discernimento do Espírito. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E hoje eu vou citar 2 exemplos. Um exemplo foi dramático, não foi muito bom, mas o outro foi tremendo. E eu quero deixar isso como uma palavra que vai impulsionar você a andar mais no espiritual. Amém? Então, abra sua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 37 e 38. E nós vamos ver que sem o discernimento espiritual, nós passamos a julgar e compreender as coisas somente por aquilo que é natural, somente por uma aparência natural. E se nós insistirmos em caminhar assim, sem discernimento, correremos o risco de pôr a perder tudo aquilo que Deus tem nos prometido e até aquilo que Ele já tem colocado na nossa mão. Não pense você que porque Deus te deu uma promessa na mão, você não pode perder. Pode. Pastora, mas a palavra de Deus não volta vazia. Deus não é homem para que se arrependa. Não, não é Ele que vai tirar da sua mão, é você que vai perder. Deus não perde nada. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre a importância do discernimento espiritual para discernir aquilo que é espiritual e aquilo que é natural é que o discernimento nos mantém firmes nos princípios de Deus e impede que nós caminhemos pelos sentimentos da alma. 1 Reis, capítulo 11, versículo 37 e 38. Diz assim: E tomarei e te tomarei. É o Senhor falando com Jeroboão. E reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. E serás reis sobre Israel. Quem que está falando essa palavra, irmãos? Deus. Deus está dizendo a Jeroboão: tudo aquilo que a tua alma desejar, eu vou dar a você. E além de tudo, eu vou te dar o reino de Israel. E o Senhor continua: e há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo. E te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. É uma palavra do Senhor para Jeroboão. Deus iria tirar o reino que estava na mão de Salomão, filho de Davi, e daria a Jeroboão, porque Salomão pecou contra o Senhor, levou a nação a uma tremenda idolatria. Ele mesmo se tornou idólatra, desviou-se completamente da direção de Deus, e por causa disso, Deus diz que iria rasgar o reino e iria dar o reino a Jeroboão. Que palavra, irmãos! Não foi uma dedução, não foi um sonho, não foi a palavra que veio de uma pessoa, não foi um entendimento pessoal de Jeroboão, não. Deus falou diretamente com ele: tudo aquilo que a tua alma desejar, eu vou te dar. É Deus colocando a sua palavra. Mas, irmãos, Jeroboão, com essa palavra e essa promessa, ele tinha tudo para ser bem-sucedido, tudo.
mas ele pôs tudo a perder. Ele pôs tudo a perder porque ele cometeu os mesmos pecados que Salomão. E ele cometeu maiores pecados ainda por uma simples coisa. Quando ele teve que enfrentar uma situação na qual ele, ao olhar a situação, ele fez uma avaliação daquela situação, ele fez isso com os olhos do seu coração. Jeremias diz que o coração é o que mesmo? Enganoso. Quem o conhecerá, diz o Senhor. Queridos, ele teve medo. Um medo que foi gerado pela insegurança de perder a liderança. Porque apesar da palavra que Deus tinha dado para ele, Roboão, um dos filhos de Salomão, havia assumido a outra parte do reino, que nesse momento está dividido. Jeroboão, quando soube, ele ficou com medo, porque ele sabia que lá em Judá o povo estava adorando a Deus, porque era o lugar da adoração, ele teve medo. E eu vou ler para você 1 Reis 12, versículo 26. Olha a conversinha dele com o coração dele. Cuidado com o seu coração. E disse Jeroboão no seu coração. Ele falou com Deus, irmãos. Ele falou com o profeta. Ele foi ler alguns dos textos escritos por Moisés. Não. Ele falou com o seu coração. E Jeremias já dizia que o coração é enganoso. E disse Jeroboão no seu coração. Ele viu a situação e ele olhou com os olhos do coração. Ele discerniu de forma natural. E olha o que ele pensou. Ele disse assim: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para sacrificar na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu Senhor. O coração deste povo se tornará o seu Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Olhe, o Senhor permitiu que o reino fosse dividido. 2 tribos foram para um lado e 10 para o outro. Porém, Deus disse que só poderia adorar em um lugar, que era em Jerusalém. Ele ficou com medo. O povo vai dar suas voltas em Jerusalém, vai observar a adoração em Jerusalém, e eles vão gostar, eles vão me trair e vão voltar para lá. E Roboão, então, uma vez cativando o coração do povo, vai me matar. O medo e a insegurança tomou conta do coração dele, e quanto mais ele conversava com seus sentimentos, mais os seus sentimentos davam argumento para aquilo que ele estava pensando. E o texto continua dizendo assim, versículo 28. Assim, o rei Roboão, o rei, tomou conselho. Querido, quem já está falando com seu próprio coração, vai tomar conselho também de quem é errado. Não é? Eu já aprendi uma coisa, irmãos. Aprendi com o Dr. Russell Shedd, que foi meu professor no seminário. Ele disse assim: as pessoas são enganadas porque elas têm ambição, desejo por aquilo, mesmo sendo engano, que é o que Tiago diz. Cada um é enganado
segundo a cobiça do seu próprio coração. Queridos, assim o rei tomou conselho. Quem já está ouvindo os seus sentimentos, ele não vai atrás de gente que é espiritual. Ele já vai tomar conselho de gente que está na mesma linha. É por isso que muitas das vezes a palavra que sai do púlpito, que sai da boca de um profeta, ela vem amarga na boca de algumas pessoas. Porque a palavra não é para a gente comer? Ela não é o alimento? Ela não é o pão? Por que tem pessoas, tem crente na igreja que come a palavra e a palavra fica amarga? Porque é a verdade. E tem palavra que parece doce como mel. E ele foi buscar uma palavra que estivesse alinhada com o desejo do coração dele. Olha o conselho que ele recebeu. Coisa linda. Continuando. E fez 2 bezerros de ouro. Eu não sei porque Israel gostava tanto de bezerro. E fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Ai, que dificuldade estar num culto da quinta-feira. Isso aqui caiu assim certinho. E eu nem pensei nisso. Como é difícil, como ninguém quer pagar preço para nada. Culto de oração, sábado profético. Muito trabalho vos será subir para Jerusalém. Veis aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Todo mundo enganadinho, né? O rei, os conselheiros, o povo. É fácil. Sabe, irmãos? Nós estamos no tempo da desculpa. Cuidado com os bezerros que você levanta. Os ídolos que você levanta. Porque muitas das vezes a pessoa atravessa uma cidade inteirinha na chuva, no sol. Eu não vou nem continuar. Porque eu não sou a pastora da igreja, sou a pregadora, não cabe a mim entrar nisso aqui. Mas que dá vontade, dá. Eu vou só fazer uma aplicação. Cuidado com tudo aquilo que você constrói, seja na família, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja no ministério da sua igreja. Cuidado com tudo aquilo que você constrói para te dar uma falsa segurança. Essas coisas que as pessoas constroem não passam de ídolos, que são conselhos da sua alma. Quando Davi viu que a alma dele estava tão perturbada, dizendo tanta coisa para ele, o que foi que Davi disse para o coração dele? Aquieta-te, ó minha alma. Irmãos, se o Senhor verdadeiramente tem um projeto, um chamado, uma promessa na minha vida e na sua vida, se Deus verdadeiramente tem um sonho, tem algo grande para realizar na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, em tudo que nós colocamos a nossa mão, nós não precisamos temer, nem ter insegurança de nada, porque Deus cuida de todas as coisas. Não construa bezerros.
Não permita que ninguém faça a sua cabeça ou estimule você a ficar mais acomodado, mais relaxado, mas também não é também assim não. Não precisa ter tanto sacrifício, não precisa ter esforço, não. Não deixe que maus conselheiros falem aquilo que tua alma quer ouvir. Você tem planos? Deus tem sonhos? Há projetos de Deus para a sua vida? Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Não é? Consagre ao Senhor. Não precisa construir bezerros, ídolos, que te dão uma falsa segurança. Consagre ao Senhor. O discernimento nos mantém firmes nos princípios de Deus e não nos sentimentos da alma. Que coisa tremenda. Segunda coisa, o discernimento, ele nos ajuda a separar o que é natural do que é espiritual. 1 Reis 14, versículo 1, 2 e o 4. Vira aí a página da sua Bíblia, 1 Reis 14, versículo 1, 2 e o 4. Deus é tão bom, irmãos, que quando Ele nos vê numa rota, num caminho tortuoso, Ele nos alerta. Ele nos exorta. Como Ele está fazendo hoje? Você pensa que é só essa câmera que está gravando? Está gravado para a eternidade, irmãos. Haverá um livro da vida. Haverá o livro, fora o livro da vida, terá o livro das obras, onde todas as nossas obras estarão lá escritas. Todas as desculpas estão lá. Todas. Sua presença e sua ausência também estará lá, com todas as suas desculpas embaixo. Você pensa que tem só o livro da vida? Tem o livro das obras também. Sabe, queridos, nós precisamos discernir, entender que o discernimento do Espírito nos ajuda a separar o que é natural do que é espiritual, porque de outra maneira a gente não consegue. Deus, na sua infinita misericórdia, quando Ele nos vê indo num caminho, numa pegada, numa trajetória que está saindo da vontade dele, Ele nos alerta, Ele nos exorta, Ele chama a nossa atenção. Quando Ele vê que nós estamos num caminho que vai trazer algum transtorno, o Senhor, de alguma maneira, busca nos alertar. Deus fez isso com Jeroboão, dando a ele oportunidade para discernir o que ele estava fazendo. 1 Reis 14, versículo 1, 2 e 4 diz assim: E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, era um profeta. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. O incenso estava sendo queimado para quem? Para os bezerros. Estava lá no altar, estava junto, estava lá, ele estava lá. E ele chamou, esse homem de Deus, o profeta de Deus, clamou contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor,
eis que um filho nascerá da casa de Davi, aí já está fazendo uma alusão lá na frente, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Isto é, esse Josias, ele ia fazer uma limpeza, ia pegar todos aqueles que estivessem servindo na idolatria, com aqueles altares profanos, dizendo que aquilo era altar do Senhor. Este Josias ia ser levantado e acabar com tudo aquilo. O profeta foi levantado para dizer que Deus ia fazer isso. Sucedeu, pois, versículo 4, que ouvindo o rei, que é Jeroboão, a palavra do homem de Deus que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo, pegai-o. Então ele tirou a mão do altar e pegue esse profeta, ou pegue essa pessoa. Ele estendeu a mão. Pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra o profeta se secou e não podia tornar a trazê-la assim. Então ele ficou desse jeito, com a mão seca, dura, perdeu completamente o movimento. Sabe, queridos, nós precisamos despertar enquanto há tempo, não é? Nós precisamos discernir o que é natural e o que não é, e tomar muito cuidado. Jeroboão estava tão desviado do caminho do Senhor que ele levantou a mão para tocar no profeta. Olha que absurdo. Nós precisamos entender que quanto menos discernimento um crente tem, quanto menos capacidade ele tem para discernir aquilo que é natural daquilo que é espiritual, mais riscos ele tem de ir caminhando para longe do propósito e da santidade de Deus. É um risco muito grande. E Jeroboão estava nessa situação. Ao invés dele aproveitar a oportunidade de se arrepender, ele quis calar a voz profética. Irmãos, nós precisamos despertar para mudar. Não é despertar, eu me despertei, mas se não tiver mudança, e mudança só existe com arrependimento, se não tiver mudança, nada vai mudar. O que não vai mudar, pastora? Não vai mudar o caminho em que a pessoa está. Olha, irmãos, a gente pensa que porque a gente está indo para o buraco, a igreja vai, o ministério vai, o trabalho vai. Você vai sozinho. Porque há crentes que eles se realizam levar todo mundo para o buraco junto com ele. Vou te dar, sinto muito, vai sozinho. A não ser que alguém queira ser seu companheiro ou sua companheira para a desgraça do buraco, mas... Queridos, não há mudança se não houver arrependimento. E quando há o arrependimento, o caminho da pessoa quer mudar, porque tem gente que quer que tudo mude, que a família dele mude, que o trabalho mude, que a igreja mude, que o ministério mude, que a empresa mude. E você vai mudar?
Porque aprende uma coisa, a lascação é individual. Jamais, em tempo algum, eu me lasco por causa de um crente. Jamais. A minha salvação, ela foi paga com alto preço. A sua também, não foi? E é qualquer um que vai lascar você? Não, que se lasque sozinho. Ai, mas a minha... Irmãos, eu não vou andar fora dos caminhos do Senhor por causa de filho, por causa de marido, por causa de igreja, por causa de obreiro. Nunca, jamais, irmão, jamais. Salvação, santidade, futuro individual. Meu coração, faz tempo que eu não ouço meu coração, que se eu ouvisse eu estaria lascada. Faz tempo. Se não mudar o seu caminho, as coisas não vão mudar para você. Em Provérbios capítulo 15, no versículo 31, diz assim: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Versículo 32. Mas quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Isto é, o problema é seu, não é meu. E o meu problema é meu, não é seu. É legal, né? Porque na hora da bênção é sua. Agora, na hora da lascação, quer dividir com todo mundo. Já viu gente assim? Na hora de desfrutar das bênçãos, agora na hora, não é? De colher o fruto da semeadura, aí quer que o filho fique amparando, que o marido ajude, que a esposa, o pastor, a igreja, os obreiros, os vizinhos, as empresas, o chefe. Ah, meu irmão, me poupe. Não foi com as suas perninhas. Resolva com as mesmas perninhas. Não foram decisões com a sua boquinha. Agora pega essa boquinha, põe ela no pó e clama a misericórdia de Deus. Quem sabe ele que é rico em misericórdia, em bondade, cujas misericórdias renovam-se a cada manhã, ele não vai agir em favor. Amém? Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Obtém entendimento para quê? Para fazer do mesmo jeito? De novo? Não. Para consertar o caminho e fazer segundo a vontade de Deus. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Que é isso? A pessoa errou. Todos nós somos passíveis até de pecados. Não somos anjos. Somos pecadores redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Quanto mais erros humanos, naturais nós temos. Mas a palavra vem pelo profeta, vem pela palavra, vem pelo falar do Espírito Santo no nosso coração, vem. Chega ao entendimento. E o texto diz que a repreensão, ela nos leva a obter uma compreensão, primeiro, do nosso estado, do nosso caminho. Como é que nós estamos? Meu Deus!
Estou indo por aqui. E aí o texto diz que o temor do Senhor entra. Quando o temor do Senhor entra, a pessoa ela começa a ser ensinada em sabedoria. E aí ela se humilha, busca o favor do Senhor, busca pelas misericórdias do Eterno. Então ele diz, a humildade antecede a honra. Nada vai impedir que Deus pegue uma pessoa que tenha cometido muitos erros, que tenha entortado a sua trajetória, e essa pessoa se arrepende, ela busca entendimento, Deus dá sabedoria, a pessoa se humilha, Deus coloca a pessoa em honra. Nada impede, porque a palavra de Deus diz assim. Tiago diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas ao humilde ele concede a sua graça. Jeroboão perdeu mais uma oportunidade. Primeiro foi a oportunidade da promessa. Agora é a oportunidade de consertar o que está errado. Quis colocar a mão no profeta. Foi envergonhado, humilhado, e Deus agiu severamente na vida dele. Terceira e última coisa. Queridos, o discernimento espiritual, ele nos faz prevalecer sobre todas as coisas. Abra sua Bíblia, é o último texto que eu vou ler, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 7. É o momento em que Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, quando Saul entrou na caverna onde Davi estava escondido. Saul também foi um homem que começou muito bem, primeiro rei de Israel, mas ele ofendeu a Deus, fez pouco caso da direção que Deus estava dando para ele, e Deus mandou Samuel ungir a Davi para reinar em seu lugar. E apesar de Davi receber a unção, ele esperou o tempo de Deus. Ele discernia as coisas. Ele esperou o tempo de Deus para assumir o lugar dele. Muitas das vezes, Davi ele foi perseguido por Saul. Saul estava dominado de ciúme. De inveja. Ele queria matar Davi de todo jeito. Mas Davi estava debaixo de uma unção de discernimento, irmãos. Não tinha como Saul tocar nele. E Davi está escondido numa caverna. E nesse momento, Saul entra sem saber que Davi estava lá. E Davi ainda corta um pedacinho da orla do manto de Davi, e o seu coração estremece. E mais tarde, sendo interrogado pelos homens, pelos seus soldados, por que ele não acabou com aquela situação naquele momento, quando o rei estava na mão dele? E Davi responde assim, 1 Samuel 24, 7. E disse aos seus homens, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Olha o que uma pessoa que tem discernimento espiritual, ela faz. E quando ela tem discernimento, ela prevalece sobre todas as coisas, porque essa pessoa está dependendo de Deus, ela não está ouvindo a sua alma, nem os seus sentimentos, nem a sua memória ferida, nem os traumas que a pessoa juntou durante toda a sua trajetória de vida. A confiança da pessoa está no Senhor. Quando Davi tem a oportunidade de acabar com aquela situação, e ele podia, porque ele tinha sido ungido rei de Israel,
Ele diz, jamais eu não vou fazer isso, não vou tocar no ungido do Senhor. E ele prevaleceu, irmãos, sobre todas as coisas. Irmãos, todos nós temos a unção do Espírito Santo. Junto com a unção vem o discernimento. Ai, pastora, então por que eu tenho tanta dificuldade? Porque você quer andar no natural. Entendeu? Se você fica mais tempo ouvindo as coisas desse mundo, participando das coisas desse mundo, como seu discernimento espiritual ele vai desenvolver? Não vai. O discernimento espiritual nos leva a ter maturidade, não é perfeição. É uma maturidade que não tem a ver com a idade, não tem a ver com a quantidade de experiências que a gente tem, não. A maturidade espiritual que vem pelo discernimento espiritual é uma compreensão clara do que está acontecendo e como eu devo me comportar e agir dentro de toda essa situação que está envolvendo a minha vida. Ai, pastora, mas eu não percebo, porque seu coração está inclinado para a carne. E quem se inclina para a carne, da carne colherá corrupção. É isso que diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas. A inclinação para a carne é morte. Queridos, em 1 João 2,27, o apóstolo João diz assim: mas a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós. Diga, a unção permanece em mim. E ele diz assim: e não tendes necessidade de que alguém vos ensine sobre isso. A unção está aí. É ela que ensina. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Agora vem a frase-chave do apóstolo João nesse entendimento. Ele diz assim: permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Você entendeu? Você entendeu, irmãos, que a vontade de Deus para a sua vida não é um mistério oculto? Tudo que estava oculto desde a eternidade já foi revelado em Cristo? Não tem nada escondido para você? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque essas coisas se discernem espiritualmente, mas o homem espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo não é entendido por ninguém, também não é para ser, porque ele é espiritual. Se você quer caminhar nesse mundo com maturidade em escolhas, em decisões, em relacionamentos, em contratos, na maneira como você vai dirigir a sua vida, você precisa dar ouvidos à unção de discernimento que o Espírito já tem nos dado. Não falei nenhuma novidade, é isso que o apóstolo João está falando. Você não vai precisar que ninguém te ensine, a unção é que ensina, não tem nada novo aqui. Esse João é o mesmo João que já foi lido há centenas de anos para todo mundo nesse mundo. Não tem nada novo aqui, é a mesma palavra de Deus. O que nos falta? Permanecer. É o que o apóstolo João fala, permanecer. Que você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, membros dessa igreja que estão aqui hoje à noite no culto, membros dessa igreja que estão nos seus lares,
Pare de andar nesse mundo, pare de viver a sua vida apenas com uma visão natural das coisas. Você vai ter mais dificuldade para entender a vontade de Deus. Você vai ter a mente muito mais confusa para compreender por que Deus está fazendo as coisas. Porque quando o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, para aqueles que estão vivendo segundo o seu propósito, é fácil ouvir isso, mas é muito difícil viver isso no dia a dia, quando você tem perdas, quando você tem frustrações, quando as coisas não estão saindo bem como você quer, mas porque alguns crentes conseguem descansar em meio às adversidades? Porque eles têm crescido no discernimento para entender as coisas espirituais, as coisas naturais e saberem se conduzir. Mas tem que permanecer. Amém. Sabe, há uma expressão na Bíblia chamado tolo, né? Nécio, tolo. Vamos ficar de pé. O tolo, o nécio, vai aparecer muito nas parábolas. E uma parábola que eu gosto muito é a das 10 virgens. Porque todo mundo ali tinha o mesmo entendimento, a mesma compreensão. Uma hora o noivo ia chegar, não ia? Todo mundo sabia. Cada uma tinha a sua lamparina e todo mundo sabia que tinha que ter azeite na lamparina, não sabia? Sabia. Não tinha nada escondido. A unção estava para todo mundo, o ensino estava para todo mundo, a compreensão estava para todo mundo. Mas qual foi o problema das 5? Não discerniram que o azeite estava acabando e que era tempo já de manter aquela lamparina acesa. Mas as outras 5, que a Bíblia chama de sábias, as virgens sábias e as outras eram nécias, tolas, loucas, elas sequer dividiram o azeite, porque elas também discerniam. Não é tempo de dividir quando todo mundo recebeu o mesmo ensinamento. Não é tempo de tirarmos do nosso azeite e dar para elas, porque senão vamos ficar sem. Parábola das 10 virgens, escrita por mim. A gente não vai se lascar. As 5 que saiam e procurem, porque se der tempo, se não der, a lascação é delas. Vocês acham que eu sou malvada? É a Bíblia que diz. As 5 sábias disseram, não vamos dividir. Vejam se dá tempo, vão a algum lugar e tentem comprar. As bobinhas até foram. Mas quando voltaram, o noivo chegou, levou as prudentes, as sábias, fechou a porta e elas clamaram e gritaram, mas não puderam entrar. Está entendendo, irmãos? Porque eu digo, eu não divido o meu azeite com ninguém. Se Deus jogar aí em cima de todo mundo, Ele tem muito lá. Mas o meu, a maneira como eu ando, como eu caminho, como eu entendo, a palavra é a mesma, está sendo pregada. Você está ouvindo em casa, você está ouvindo aqui? Permaneça, obedeça. Faça conforme o Espírito está dizendo. Faça, irmãos. A palavra do Senhor para nós, nessa noite, fechando, Deus tem dado sobre o seu povo, na face da terra,
a unção do discernimento para perceber todas as coisas. Cabe cada um de nós permanecer na unção que temos recebido. Ouvir a direção dessa unção. Parar de dirigir a vida pelas emoções e os sentimentos da alma. Irmão, você está olhando aqui, ó. O futuro, Deus é que sabe. Pergunte para Deus. Pare de dirigir pelos sentimentos da sua alma. Por melhor que você seja, você não vai conseguir resolver tudo se A, B ou C ou D não quiser. E você corre o risco de ainda perder a oportunidade de estar nas bodas com o noivo.